Os motoqueiros riram de Chuck Norris, chamando-o apenas de um ator velho com lutas falsas de cinema. Mas no momento em que deram o primeiro soco, perceberam que aquilo não era Hollywood e que tinham acabado de arrumar briga com o velho errado. O restaurante já tinha visto sua cota de clientes encrenqueiros, mas naquela noite era diferente. Os serpentes de ferro, uma matilha de lobos de couro com poeira de estrada nas botas e espuma de cerveja nos lábios, ocupavam os 2 últimos boxes como sempre faziam. As risadas cortavam o ar, afiadas e maldosas, do tipo que fazia as pessoas desviarem o olhar e fingirem que não ouviram. Betty, a garçonete, manteve a cabeça baixa enquanto enchia as xícaras de café, torcendo para que a noite passasse sem problemas, mas o problema já estava sentado ali, lambendo os beiços. "Vamos, querida", disse um deles, batendo a bota suja contra a perna de um banco, onde uma garçonete mais jovem estava parada, congelada. "Dá um sorriso." Não é educado servir um homem sem olhar nos olhos dele. Ela se mexeu desconfortável, as mãos agarrando a cafeteira como se fosse uma tábua de salvação. Jade, o líder, se recostou sorrindo enquanto observava. "Talvez ela não tenha muito motivo para sorrir", disse ele com a voz áspera como cascalho. "Ou talvez ela seja boa demais para nós, hein?" Risadas explodiram, carregadas de cerveja e más intenções. A garota deu um passo para trás, mas Jade foi mais rápido, agarrando seu pulso, não com força, mas o suficiente para mostrar que ela não sairia dali sem a permissão dele. Foi quando a porta se abriu. Uma rajada de vento quente da estrada entrou, fazendo os potes de açúcar no balcão tremerem. A conversa diminuiu. As cabeças se viraram. Chuck Norris entrou. Ele se movia como uma tempestade antes de estourar. Calmo, deliberado, inevitável. Os anos tinham acrescentado linhas ao seu rosto, mas não o tinham suavizado. Se algo, o tinham deixado mais duro. Suas botas gastas mal faziam barulho no piso antigo. Ele tirou o chapéu Stetson, bateu-o contra a perna para tirar o pó e o colocou sobre o balcão. Sentando-se no box mais distante, um sussurro correu pelo ambiente. Chuck Norris. O sorriso de Jade vacilou. "Ah, droga", murmurou um dos motoqueiros, mudando de posição. Mas Jade não era do tipo que recuava, não na frente dos seus rapazes e nem de um bando de desconhecidos. Ele empurrou a cadeira para trás, a perna de madeira arranhando o piso, e se levantou. Ora, disse alto o suficiente para todos ouvirem. "Olha só, uma estrela de cinema no nosso humilde restaurante." Chuck não se moveu, não levantou o olhar. Apenas pegou o cardápio e o abriu como se tivesse todo o tempo do mundo. Jade caminhou até ele. Garrafa de cerveja balançando nos dedos. "Você é o Chuck Norris, não é?" Chuck riu de leve, deixando o silêncio se esticar, lendo o cardápio como se contivesse as respostas da vida. Quando finalmente falou, foi baixo e medido. "Da última vez que verifiquei, sim." Alguns risos nervosos vieram dos clientes habituais. A garçonete conseguiu se soltar do aperto do motoqueiro e correu para a cozinha, o alívio claro no rosto. Jade ou não percebeu, ou não se importou. "Se importa se eu sentar?" perguntou, sem soar como pergunta. Chuck virou uma página. "Eu me importo." O ar do restaurante ficou pesado, o tipo de silêncio que faz as pessoas suarem. A mandíbula de Jade se contraiu. Seus homens observavam, esperando. Ele havia sido dispensado. "Espera aí", disse Jade, puxando a cadeira em frente a Chuck. "Não é todo dia que recebemos uma celebridade na cidade. Talvez devêssemos nos conhecer melhor." Chuck finalmente colocou o cardápio de lado, levantando o olhar calmo, firme e sem expressão de admiração. "Eu prefiro comer sozinho." Houve uma pausa. O sorriso de Jade voltou, mas agora havia algo feio por trás dele. "Acha que é bom demais para ter companhia, hein?" disse inclinando-se. "Ou bom demais para nós?" Chuck não respondeu. Pegou o café e tomou um gole devagar. E foi isso que o irritou. A completa e absoluta ausência de medo. Jade tinha construído toda a sua reputação em cima do medo.
no jeito como as pessoas recuavam quando ele levantava a voz ou quando se aproximava demais. Mas aquele homem nem tirava os olhos do café. Os motoqueiros riram, vendo o líder ser ignorado como poeira numa bota, o que só piorou a situação. Olhem só para isso, disse um. Chuck Norris não quer brincar com a gente. Outro completou rindo. Talvez ele tenha deixado os chutes giratórios em Hollywood. Risadas percorreram o grupo. Chuck colocou a xícara na mesa com cuidado. Sabe, disse Jade, com voz carregada de falsa simpatia. Ouvi dizer que todas aquelas cenas de ação são falsas. Não tem luta de verdade nos filmes, né? Chuck soltou o ar pelo nariz, cansado demais para aquilo. Um longo dia de filmagem, uma longa viagem. E tudo o que queria era uma refeição tranquila. Mas alguns homens não sabiam a hora de parar. Já esteve numa luta de verdade, Norris? Insistiu Jade apertando os olhos. Ou tudo isso é truque de câmera? Betty congelou atrás do balcão. Ela sabia o que viria. Chuck se recostou, finalmente encontrando os olhos de Jade. Um silêncio espesso como melaço tomou o restaurante. Jade engoliu seco, apenas uma vez. Filho, disse Chuck, a voz baixa mas afiada como lâmina. Você tem duas escolhas. Jade piscou. Chuck indicou a porta da frente com um gesto de 2 dedos sobre a mesa. Você sai andando daqui, ou sai carregado. O restaurante prendeu a respiração. Os motoqueiros trocaram olhares. Jade cerrou os dentes. Não podia recuar agora, não na frente de todos. É mesmo, disse, aproximando-se. Então derrubou o café de Chuck. O líquido escorreu pela mesa e caiu no colo dele. Ops, disse Jade, fingindo inocência, a voz transbordando de sarcasmo. Acho que você não foi rápido o bastante para evitar isso, hein? Um silêncio caiu no local. Todos esperavam o próximo movimento. Chuck suspirou devagar, pegou um guardanapo e secou o jeans, sem pressa, sem movimentos bruscos. Mas algo havia mudado. O sorriso de canto de Jade tremeu. Ele não tinha conseguido a reação que queria, e isso o irritou. Qual é o problema, velhote? Provocou, inclinando-se para perto, o hálito carregado de uísque e cigarro. O gato comeu sua língua? Ou talvez eu deva te ensinar um pouco de bons modos? Mostrar o que acontece quando você não mostra respeito. Finalmente, Chuck levantou o olhar. Aqueles frios olhos azuis se fixaram nos de Jade. E um peso caiu sobre o ambiente como uma tempestade vinda do deserto, pressionando cada alma viva ali dentro. Não havia raiva na expressão de Chuck, nem medo. Apenas aquela intensidade calma e constante, do tipo que faz um homem repensar tudo o que achava que sabia. Você devia limpar isso, disse Chuck, a voz baixa, soando menos como sugestão e mais como certeza. Jade piscou, pego de surpresa por uma fração de segundo, depois soltou uma risada curta e áspera, virando-se para a gangue com os braços abertos, como se aquilo fosse uma grande piada. Ouviram isso? Gritou. Ele quer que eu limpe. Seus homens riram junto, mas não era mais a mesma coisa. As risadas soaram forçadas, sem a confiança de antes. Algo no fato de Chuck Norris estar sentado ali, intocado pelo jogo de intimidação de Jade, tinha tirado a graça da situação. Reed voltou-se para ele, o sorriso afinando-se em algo mais feio. Você tem coragem, velhote? Rosnou, a voz ficando mais grave e carregada de ameaça. Talvez eu deva arrancar um pouco dessa pose de durão. Estalou os dedos, e o som ecoou pelo restaurante agora silencioso. Chuck não se mexeu, não recuou. Apenas se inclinou levemente para trás, as mãos repousando soltas sobre a mesa, a expressão ilegível. Você não quer fazer isso? Disse, calmo como quem fala sobre o tempo. A mandíbula de Jade se contraiu. Ele se endireitou, estufando o peito, incapaz de perder a pose. Atrás dele, a gangue se remexeu, pronta para apoiá-lo se as coisas desandassem. Betty deu um passo hesitante para a frente, a voz fina de nervosismo. Jade, não! Deixa pra lá!
Mas Jade não estava ouvindo. Nunca ouvia. E aí, vovô? Zombou, a respiração mais rápida. Tá com medo? Um leve esboço de sorriso puxou o canto da boca de Chuck. Não era diversão, era algo mais frio. Com medo? Repetiu Chuck num sussurro. Nem um pouco. O restaurante prendeu a respiração. O ar estava carregado de tensão não dita. E pela primeira vez naquela noite, Jade hesitou. Foi pequeno, quase imperceptível. Mas estava lá, um lampejo de dúvida, uma fagulha de entendimento de que talvez, só talvez, ele tivesse escolhido a briga errada. Mas o orgulho é uma coisa perigosa. Jade se inclinou, a voz caindo para um sussurro ameaçador. Então vamos ver o que você tem, velhote. O palco estava montado. O restaurante, antes um lugar de calor e familiaridade, agora parecia uma arma carregada, esperando o gatilho. Jade via apenas um homem envelhecido, passado do auge. Chuck sabia melhor. Os anos podiam ter deixado marcas no seu rosto, mas não tinham apagado os instintos, o tipo que você nunca perde, por mais tempo que fique longe da luta. Uma tempestade estava vindo, e Chuck estava pronto. O ar dentro do restaurante havia mudado, passando de inquieto para eletrizado, como o silêncio antes de uma tempestade. O que antes era um espaço cheio de conversas casuais e talheres tilintando agora parecia sufocante, o silêncio pressionando contra as paredes. Até o zumbido constante do ar-condicionado parecia ter diminuído, como se o próprio prédio entendesse que algo estava prestes a acontecer. Jade pairava sobre Chuck Norris, o sorriso transformando-se em algo mais afiado, mais cruel. Ele não gostava de ser ignorado, principalmente por um homem que ele achava que já tinha visto dias melhores. Para Jade, Chuck era apenas mais uma relíquia ultrapassada, que tinha ficado tempo demais num mundo que não precisava mais dele. Mas havia algo no olhar de Chuck, firme, inabalável, que travava um pouco da confiança de Jade. Betty, sempre a voz da razão, deu um passo à frente, as mãos agarrando o avental como se ele pudesse ancorá-la. Jade, querido, não começa com isso aqui, disse, a voz trêmula mais firme. Você sabe que este restaurante é um lugar para as pessoas comerem em paz. Ela lançou a Chuck um olhar rápido, um pedido silencioso para deixar aquilo passar. Mas Chuck não era quem estava empurrando a situação, e certamente não era do tipo que deixava um valentão ditar as regras. Jade nem se virou para reconhecer Betty. Relaxa, querida. Só estamos tendo uma conversa amigável. Não é, vovô? Virou-se novamente para Chuck, o sorriso se abrindo num deboche ainda maior. Estamos apenas nos conhecendo. Risos ecoaram do canto onde o resto dos serpentes de ferro estava largado, o som irritando ainda mais o silêncio sufocante do lugar. Chuck não respondeu de imediato. Em vez disso, pegou um guardanapo, limpou calmamente as mãos, dobrou-o com cuidado e o colocou ao lado do prato intocado. Então, sem pressa e de forma deliberada, levantou-se. Era um gesto simples, ficar de pé, mas carregava as pale bulls. Jade e sua gangue se enrijeceram, os sorrisos confiantes vacilando por um segundo. Havia algo na forma como Chuck se movia, uma certeza, uma naturalidade que não combinava com a idade. Ele era ligeiramente mais alto que Jade, o rosto ainda impassível, mas a presença agora preenchia o espaço como uma sombra longa ao entardecer. Eu não vim aqui procurando encrenca, disse Chuck, a voz firme e baixa. Mas parece que você está. As palavras não foram ditas alto, nem precisavam. Não carregavam ameaça, apenas o peso frio e inegável da verdade. A mandíbula de Jade se contraiu. Ele não estava acostumado a ser desafiado, especialmente não por alguém que já tinha descartado como inofensivo. Acha que era engraçado, velhote? Rosnou, dando um passo à frente, os ombros quadrados como um cão tentando parecer maior. Você não me assusta. Já derrubei homens mais duros que você sem suar. Chuck inclinou a cabeça, o mais leve traço de algo próximo à diversão passando pelo rosto. Mais duros? Murmurou, a voz afiada como uma lâmina saindo da bainha.
Melhores? Duvido. A frase caiu como um tapa. O rosto de Jade escureceu, um rubor subindo pelo pescoço. Sua gangue, percebendo a mudança, começou com provocações exageradas, inflamando ainda mais o seu temperamento. Agora não era mais só sobre colocar um velho no lugar. Era sobre salvar o rosto de Jade. Endureceu. Ele rolou os ombros, estalando os dedos com exagero, a respiração ficando mais pesada, a postura se alargando como um homem se preparando para uma briga para a qual não estava pronto. Beth interveio de novo, a urgência de Jency atingindo a voz. Jade, chega. Não me faça chamar o xerife. Os olhos dela se voltaram para Chuck, procurando algum sinal de que ele encerraria aquilo antes que piorasse. Mas Chuck permaneceu imóvel, a postura solta, porém pronta. Jade soltou uma risada curta, mal olhando para Beth. O xerife? Zombou. Você acha que eu dou a mínima para ele? Essa cidade é minha, eu faço o que eu quiser. Virou-se para Chuck, cutucando-lhe o peito com um dedo grosso. E agora eu vou te dar uma lição que você não vai esquecer. Pelo restaurante, cadeiras arranharam o chão enquanto o resto dos motoqueiros se levantava, devagar, de forma calculada. Eles não correram, não avançaram. Não precisavam. Sua presença era suficiente, a ameaça silenciosa de que tinham números, e que o velho estava em desvantagem. Um murmúrio se espalhou entre os outros clientes, sussurros nervosos, o som de pessoas se mexendo em direção à saída. Alguns deixaram dinheiro sob os pratos, pegando os casacos, sem querer estar ali quando a coisa ficasse feia. Beth ficou congelada, agarrando o balcão com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Chuck não se moveu, não piscou, não vacilou. Jade confundiu aquilo com hesitação. Seu erro. Chuck Norris finalmente se mexeu, dando apenas um passo à frente. O movimento foi firme, deliberado, como de um homem que tinha todo o tempo do mundo. Seu olhar percorreu os motoqueiros e depois voltou para Jade. A voz dele, baixa e uniforme, não carregava medo. Apenas uma certeza tranquila. Você não quer fazer isso. Houve uma pausa carregada de aviso não dito. Você e seus rapazes talvez não gostem de como isso termina. Jade soltou uma risada curta, mas o nervosismo era perceptível. Vai me bater com sua bengala, velhote. Virou-se para o grupo buscando aprovação. Ou quem sabe ele tenha um estilingue escondido nesse casaco. Os motoqueiros explodiram em risadas, mas era um som oco, esticado demais. Até eles podiam sentir a mudança no ar. Chuck não respondeu. Deu outro passo à frente, agora perto o bastante para que Jade visse o aço tranquilo por trás dos olhos dele. Era o tipo de olhar que fazia um homem reconsiderar as próprias escolhas. As risadas foram morrendo, uma por uma, à medida que a gangue percebia a mudança. Aquela não era a expressão de um ator aposentado. Era algo completamente diferente, algo perigoso. Pela primeira vez naquela noite, Jade hesitou. Um instinto primal, enterrado sob todo o fanfarronice, gritava para que ele parasse. Mas o orgulho já o havia empurrado longe demais. Os dedos se fecharam em punhos, os ombros quadraram. Os músculos se contraíram. Não havia mais volta. O restaurante prendeu a respiração. A mão de Beth apertou ainda mais o balcão, os nós dos dedos brancos. Um caminhoneiro perto da porta se remexeu na cadeira, afastando-se um pouco mais. O zumbido da placa de neon do lado de fora se misturava ao silêncio denso, único som em um ambiente que parecia congelado no tempo. Chuck soltou o ar devagar, rolando os ombros como um homem que se alonga antes de algo inevitável. Ele já tinha visto homens como Jade antes, barulhentos, arrogantes, o tipo que confunde gritaria com força. Todos eles tinham que aprender da forma mais difícil que nem todas as brigas valem a pena. A voz dele cortou o silêncio, limpa e afiada. Sua vez, garoto. Jade pairava sobre Chuck, os punhos cerrados com tanta força que as veias nos antebraços saltavam. Seus homens se inclinaram para a frente,
ansiosos por um espetáculo, convencidos de que estavam prestes a ver algo feio. O resto do restaurante ficou imóvel, dividido entre o medo e uma curiosidade mórbida. Betty, normalmente inabalável, manteve os lábios comprimidos numa linha firme. Jade não perdeu mais tempo. Com um grito, mais para impressionar sua gangue do que por confiança real, lançou um soco visando o maxilar de Chuck. Um golpe para encerrar a briga antes que começasse. Um golpe para mandar um recado. Mas o punho nunca acertou. Num piscar de olhos, Chuck se moveu. Um desvio limpo e sem esforço. E o soco cortou apenas o ar. O movimento repentino fez Jade perder o equilíbrio, tropeçando para a frente, vítima do próprio ímpeto. Antes que pudesse se recompor, a mão de Chuck se ergueu e agarrou o punho dele num aperto de ferro. O restaurante soltou um único suspiro coletivo. Jade mal teve tempo de entender o que estava acontecendo antes de sentir o braço ser puxado e torcido num ângulo implacável. Uma pontada aguda subiu até o ombro. Os joelhos cederam. E ele despencou no chão de azulejo. O som seco do corpo batendo contra o piso ecoou, fazendo alguns clientes estremecerem. Chuck quase não parecia afetado. A voz saiu calma, quase conversando. Primeira regra, disse. Não avise seu soco. O rosto de Jade se contorceu entre dor e pura humilhação. Ele tentou se soltar, mas o aperto de Chuck era firme, inabalável, absoluto. Cadeiras arranharam o chão quando o resto da gangue se levantou de vez, quebrando o momento de silêncio como vidro estilhaçado. Larga ele, velhote! Gritou um deles, a voz carregada da coragem que só vem quando se está em maioria. Uma navalha se abriu com um estalo. A luz trêmula do néon refletiu na lâmina, um fio de prata no ar empoeirado do restaurante. Betty se abaixou atrás do balcão, tateando pelo telefone com as mãos trêmulas. Chuck não piscou. Com um movimento deliberado e sem esforço, soltou o punho de Jade apenas para, no mesmo instante, acertar-lhe o rosto com uma brutal cotovelada. O som do impacto foi seco e doído. Jade recuou cambaleando, as mãos no nariz enquanto o sangue escorria entre os dedos. O corpo desabou no chão num tombo pesado e desajeitado. Chuck se voltou, a postura fácil, relaxada, mas pronta. O resto da gangue hesitou, como uma mola prestes a romper. O restaurante estava a 1 segundo de explodir. O primeiro motoqueiro avançou contra Chuck com uma faca, o ataque selvagem e descuidado. Chuck se esquivou com facilidade, o aperto das mãos firme como uma armadilha de aço, ao agarrar o punho do homem e torcê-lo. A faca caiu no chão com um clangor metálico. Sem hesitar, Chuck cravou o joelho no abdômen do motoqueiro, arrancando-lhe o ar e derrubando-o no chão como um fardo. Segunda regra, murmurou a voz firme. Não traga uma faca para uma luta que você não sabe terminar. Os outros hesitaram. Momentos antes, tinham visto Chuck como um alvo fácil. Apenas mais um durão envelhecido brincando de cowboy. Agora, ele tinha derrubado 2 deles em questão de segundos. O medo começou a se infiltrar, mas o orgulho e a descarga de adrenalina os impediram de recuar. 2 avançaram ao mesmo tempo, esperando que o número inclinasse a balança. Mas Chuck era um borrão, passando sob seus golpes desajeitados. Com um giro rápido e preciso, disparou um chute que acertou um deles em cheio no peito. A força o lançou para trás, fazendo-o bater com estrondo contra uma mesa. Pratos e copos explodiram no impacto. O segundo tentou agarrar Chuck por trás, mas ele foi mais rápido. Uma cotovelada profunda nas costelas, o ar escapando num suspiro curto. Antes que pudesse se recuperar, Chuck golpeou a parte de trás do joelho, derrubando-o como uma árvore cortada. O restaurante já era puro caos. Mesas viradas, xícaras quebradas espalhadas pelo chão, cadeiras caídas em todas as direções. Os clientes estavam encostados nas paredes, observando em silêncio e com olhos arregalados enquanto Chuck desmontava a gangue de forma metódica. Jade, ainda curvado, sangue escorrendo do nariz, se esforçou para se levantar. O rosto estava distorcido de fúria e incredulidade. Não era assim que devia acontecer. Limpou a boca com as costas da mão e rosnou. Acabem com ele!
a voz abafada pelo sangue acumulado. Derrubem ele! Os 2 últimos motoqueiros hesitaram. O líder estava dando a ordem, mas a confiança deles tinha sido destruída. Um, magro, com tatuagem subindo pelo pescoço, olhou de Jade para Chuck, lambendo os lábios inseguro. Cara, não vale a pena, murmurou dando um passo para trás. O parceiro, um brutamontes careca, não parecia mais animado. A voz de Chuck cortou a tensão como uma lâmina. Querem acabar como os outros? O tom constante, quase casual, mas com um fio de aço por baixo. Fiquem à vontade. Os 2 trocaram um olhar rápido. E num instante, qualquer bravata que restava desapareceu. Sem mais uma palavra, correram para a porta, as botas martelando o piso até desaparecerem na noite. Agora, restava apenas Jade. Ele recuou, o peito subindo e descendo em respirações curtas e rápidas. O ar de confiança havia sumido, substituído por algo muito menos seguro. Apontou um dedo trêmulo para Chuck. Você vai se arrepender disso, velho. A voz rouca, mais ameaça vazia do que promessa real. Você não sabe com quem está mexendo. Chuck deu um único passo à frente. Jade estremeceu, o corpo enrijecendo como quem se prepara para um golpe. Vá embora, disse Chuck, o olhar fixo. Antes de se envergonhar mais do que já se envergonhou. Por um segundo, parecia que Rod tentaria alguma coisa. Um último ato de desafio. Mas fosse o que fosse, a ideia morreu rápido. Com um resmungo, virou-se e cambaleou até a porta segurando o rosto ensanguentado. A porta bateu atrás dele e um silêncio pesado tomou o restaurante. Beth, ainda agarrando o balcão, surgiu cautelosa, os olhos arregalados de choque. Você está bem? Perguntou num sussurro. Chuck ajeitou o casaco, pegou o chapéu e colocou-o de volta na cabeça. Estou bem. Respondeu simplesmente, a voz estável como se nada tivesse acontecido. Ele olhou em volta. Todos os olhos no restaurante estavam fixos nele. Uma mistura de choque e admiração estampada nos rostos. Desculpem a bagunça. Chuck continuou de pé, firme, inabalável. As mesas estavam reviradas. O chão coberto de vidro quebrado e gemidos de dor ecoavam pelo ar. Beth ainda estava parada atrás do balcão, segurando o telefone sem fio com mãos trêmulas, os olhos arregalados entre choque e assombro. Os clientes, antes encolhidos de medo, agora cochichavam entre si, as vozes baixas, mas carregadas de espanto. Você viu aquele chute? Murmurou alguém. Ele se move como se tivesse metade da idade, respondeu outro, balançando a cabeça em descrença. Mas o silêncio não durou. Jade, humilhado, limpou o sangue do rosto com as costas da mão, a respiração irregular de fúria. Seu orgulho estava em frangalhos, destruído na frente de sua gangue e de um restaurante cheio de testemunhas. O lábio se curvou num rosnado, e um urro gutural escapou de sua garganta. Ainda não terminamos com ele, rugiu, a voz carregada de raiva. Por um instante, os motoqueiros hesitaram. A confiança, antes inabalável, havia sido abalada até o núcleo. Esperavam um ator decadente, não um homem que lutava como um fantasma saído de uma história de guerra. Mas a ordem de Jade os fez reagir. Relutantes, trocaram olhares, endireitaram os ombros e avançaram de novo. 3 deles atacaram Chuck ao mesmo tempo. Já não era sobre provar um ponto. Agora era sobre vingança. Chuck não se mexeu. Estava solto, mas pronto. Cada músculo preparado, os olhos fixos na ameaça que se aproximava. O primeiro motoqueiro avançou com socos desordenados. Chuck se moveu para o lado com a facilidade de quem treinou a vida toda e cravou a base da palma no externo do homem. O impacto o fez recuar cambaleando, ofegante, antes de desabar contra uma mesa, derrubando um prato de batatas fritas. O segundo veio mais pesado, um punho largo voando na direção da cabeça de Chuck. Sem perder o ritmo, ele se abaixou, a velocidade e precisão afiadas pelo treino de anos. O balanço do golpe deixou o motoqueiro completamente exposto. Chuck enfiou o ombro no abdômen dele,
levantou-o do chão e o arremessou contra um banco. Pratos chacoalharam, talheres bateram e toda a estrutura tremeu com o impacto. O terceiro atacante era mais rápido, mais esperto. Em vez de avançar as tegas, ele mirou baixo, tentando derrubar Chuck com um chute rápido nas pernas. Mas Chuck viu a intenção no instante em que o motoqueiro se moveu. Girou suavemente sobre um pé e respondeu com um chute giratório próprio. A bota acertou o maxilar do homem com um estalo seco, lançando-o girando no ar antes de cair no chão com um baque surdo. Jade, ainda de joelhos, o rosto distorcido pela dor e pela fúria, tentou se levantar. O aperto de Chuck no pulso o deixara momentaneamente atordoado, mas a raiva era mais afiada que as lesões. Ao redor dele, cadeiras arranharam o chão quando os motoqueiros restantes se lançaram à briga. "Solta ele, velhote!" gritou um deles, arrancando um canivete do bolso. A lâmina brilhou, sob a luz trêmula do néon, e um murmúrio percorreu o restaurante. Beth, ainda agarrando o telefone, instintivamente se abaixou atrás do balcão, os dedos tremendo enquanto tentava discar. Chuck não se moveu, não piscou. Então, num único movimento rápido, soltou o pulso de Jade e cravou o cotovelo no rosto dele. O estalo de osso contra osso ecoou pelo restaurante enquanto Jade tombava para trás, as mãos no nariz, o sangue escorrendo entre os dedos. Chuck voltou-se para o homem com a faca. O motoqueiro avançou, a lâmina faiscando, mas o ataque era desajeitado, desesperado. Chuck se esquivou sem esforço, a mão disparando como uma víbora para agarrar o pulso do homem. Torceu com força, e o motoqueiro soltou um grito. Os dedos abriram instantaneamente e a faca caiu no chão com um clangor metálico. No mesmo movimento, Chuck enfiou o joelho no abdômen dele, arrancando-lhe o ar. O homem se dobrou, arfando, antes de desabar no chão. Chuck expirou devagar, a voz calma, mas afiada como navalha. "Segunda regra", disse, o tom tão firme quanto antes. "Não traga uma faca para uma luta que você não sabe terminar." Os motoqueiros congelaram. Um momento antes, estavam convencidos de que rasgariam Chuck em pedaços, mas agora mais 2 deles estavam no chão em questão de segundos. Wysart, o homem que imaginavam ser apenas um durão de Hollywood, tinha desmontado a própria gangue, como se fossem seguranças novatos de um bar barato. Jade rosnou através da dor, a raiva sufocando qualquer bom senso. "Acabem com ele!" berrou. 2 avançaram ao mesmo tempo, na esperança de que o número virasse o jogo. Chuck se moveu como uma sombra, deslizando sob os golpes descontrolados. Um deles exagerou no alcance. Chuck girou rápido, a bota acertando as costelas do homem e o lançando contra uma mesa, estilhaçando copos e derrubando pratos no chão. O segundo tentou agarrar Chuck por trás, os braços buscando prendê-lo. Erro. Chuck jogou o cotovelo para trás, esmagando as costelas dele. Depois girou e cravou o joelho na parte de trás da perna. O motoqueiro desabou, o corpo batendo no chão com um baque doloroso. O restaurante estava em ruínas, mesas viradas, cadeiras espalhadas, café escorrendo do balcão para o linóleo. Os outros clientes tinham recuado para as bordas da sala, assistindo em silêncio atônito, as refeições já esquecidas. Eles não estavam mais com medo. Estavam vendo uma lenda viva em ação. Jade, espancado e sangrando, de alguma forma conseguiu se erguer, o rosto alternando entre fúria e descrença. Nunca tinha perdido uma luta assim, mas ali estava, no chão, sangrando, quebrado. E Chuck Norris nem sequer parecia suar. O sangue pingava do lábio partido de Jade enquanto ele cuspia um xingamento, a voz carregada de raiva e humilhação. "Acabem com ele!" gritou, as palavras enroladas pelo inchaço da boca. "Derrubem ele!" Mas os 2 últimos motoqueiros hesitaram, a confiança abalada. Um deles, magro, com um emaranhado de tatuagens subindo pelo pescoço, olhou rápido de Jade para Chuck. Os dedos se mexeram, mas ele não se moveu. "Cara, não vale a pena", murmurou, mudando o peso do corpo para perto da saída.
O parceiro, um brutamontes atarracado e careca, parecia tão inseguro quanto ele. Chuck fixou o olhar nos dois, a voz calma, mas cortante como uma lâmina. Vocês querem acabar como o resto deles. As palavras pairaram no ar, baixas e firmes, como o último aviso antes da tempestade. Da próxima vez, disse Chuck, pensem 2 vezes antes de arrumar uma briga que não conseguem terminar. Então ele saiu, deixando para trás um restaurante cheio de clientes atônitos e uma gangue de homens derrotados, que pensariam 2 vezes antes de cruzar o caminho dele, ou de qualquer um como ele, novamente. No estacionamento, Jade andava de um lado para o outro, as botas arranhando a terra e levantando pequenas nuvens de poeira. O corpo doía. O nariz ainda sangrava, mas nada ardia tanto quanto a humilhação. Não vamos deixar isso passar, rosnou as palavras quentes de frustração. Um dos seus, ainda segurando as costelas, soltou uma risada amarga. E o que exatamente você quer fazer, Jade? Voltar lá e apanhar de novo? Limpou o lábio rachado. Aquele cara não é normal. Jade se virou para encará-lo, a raiva distorcendo-lhe o rosto. Não podemos deixar que um velho faça papel de idiota da gente, disparou. Você tem ideia do que vão dizer quando souberem disso? Apontou para o restaurante. Nós somos os Iron Serpents, droga. Ninguém nos faz parecer fracos. Mas, enquanto falava, o fogo na voz oscilou. A dúvida infiltrou-se nas bordas, e ele odiava que os homens percebessem isso. No fundo, sabia que eles não estavam errados. Chuck não era só algum astro de ação envelhecido. Vivendo de glórias passadas, eles o julgaram mal, e pagaram caro por isso. Jesse, o mais novo da gangue, remexeu-se desconfortável. Sempre fora o que ficava no fundo, observando. Talvez devêssemos deixar quieto, disse hesitante, mas firme. O olhar se voltou para o restaurante. Você viu o que ele fez, Jade? Todos nós vimos. Você acha mesmo que ele é só um ator acabado? Engoliu em seco. Ou talvez seja outra coisa. Os outros trocaram olhares, as palavras de Jesse pairando no ar como poeira ao vento. Que tipo de homem entra numa briga em desvantagem e sai sem um arranhão? Jade o encarou, mas já sem o mesmo peso de antes. A cabeça estava cheia daquela sensação incômoda que ele não queria nomear. Seja lá o que for, murmurou, a voz baixa. Ele não vai sair impune. Vamos pensar em alguma coisa. Estalou os dedos, mais por hábito do que por confiança. Da próxima vez, estaremos prontos. Dentro do restaurante, Betty saiu pela porta da frente em busca de um pouco de ar fresco. O céu começava a mudar. O sol descendo e incendiando o horizonte em tons de laranja e rosa. Ela se apoiou no batente, os braços cruzados, os pensamentos ainda enredados no homem que viera e se fora como uma tempestade. Foi então que o viu. Chuck Norris caminhando à beira da estrada. A silhueta recortada pela luz moribunda do dia. Sem pensar, ela pegou um copo para a viagem, encheu de café e correu até ele. Ei! Chamou. Chuck diminuiu o passo, virou-se, a expressão tão firme quanto dentro do restaurante. Ela estendeu o copo. Derek poderia precisar disso, disse, a voz mais suave agora. Você não conseguiu terminar o seu lá dentro. Ele aceitou com um aceno, erguendo levemente o copo em agradecimento. Obrigado, respondeu tomando um gole. Betty hesitou. Havia centenas de perguntas na ponta da língua, mas só uma saiu. Não quero me intrometer, começou cautelosa. Mas quem é você? Você não é só um aposentado de passagem, é? Chuck a encarou por um longo momento, o olhar afiado, ilegível. Finalmente, respondeu. Só um homem que já viveu o suficiente para reconhecer problema quando vê. Havia algo na voz dele, algo pesado. Uma vida inteira comprimida em poucas palavras. Betty quis insistir, perguntar mais, mas algo no jeito que ele disse deixou claro que Chuck Norris só dizia exatamente o que queria dizer. Seja lá quem você for, ó, disse ela, a voz tingida de gratidão. Obrigada. Aqueles caras têm atormentado este lugar há anos. Nunca vi ninguém enfrentá-los assim. Chuck lhe deu um pequeno sorriso
erguendo a aba do chapéu. Gente assim precisa de um lembrete de que não é tão durona quanto pensa. Quando ele virou para ir embora, Betty o chamou, a voz carregada de preocupação. Tome cuidado, moço. Acho que o Jade não é do tipo que deixa passar. Chuck hesitou por um instante, ainda de costas para ela. Então, com aquele mesmo tom calmo e inabalável, respondeu. Deixe que ele venha. E com isso, seguiu pela estrada, a silhueta se alongando contra o sol poente, engolida pela poeira e pela vastidão. Betty o observou partir, um misto estranho de admiração e inquietação se acomodando no peito. Na beira oposta da cidade, numa garagem mal iluminada, coberta de ferramentas enferrujadas e manchas de óleo, os Iron Serpents tratavam dos ferimentos. Jade andava como animal enjaulado, a raiva nos olhos queimando mais forte que a dor no rosto espancado. A gangue estava largada pelo espaço, alguns cuidando dos hematomas, outros apenas encarando o chão. A humilhação era densa no ar. A luz fluorescente acima deles piscava, projetando sombras irregulares nas paredes. Ninguém disse nada, até que Jade soltou um rosnado baixo, agarrou uma chave inglesa e bateu com força na bancada. O clangor fez alguns se encolherem. Vocês têm ideia de como isso nos faz parecer? A voz áspera, tensa, misturando raiva e a dor persistente nas costelas. O olhar frio percorreu o grupo, desafiando alguém a responder. Ninguém o fez. O lábio de Jade se curvou em desprezo. Aquele velho desgraçado fez a gente de palhaço. Cuspiu. Vão pensar que somos fracos. As narinas se abriram com a respiração pesada, a dor nas costelas piorando a cada inspiração, mas o orgulho ferido doía mais. Alguns trocaram olhares incertos. Jesse, o mais jovem do bando, remexeu-se inquieto. Jesse respirou fundo antes de finalmente reunir coragem para falar. Jade, talvez a gente devesse deixar pra lá, disse, a voz hesitante, mas firme. Aquele cara, ele não é normal. Todos nós vimos o que ele fez. Engoliu em seco. E se a gente... A cabeça de Jade se virou de repente, os olhos frios e afiados. E se a gente o quê? Cortou. A voz baixa e perigosa. Correr? Se esconder? É isso que você tá dizendo? Ele deu um passo lento na direção de Jesse, forçando o mais jovem a baixar o olhar. Nós somos os Iron Serpents. Sibilou Jade, a voz como arame farpado. Ninguém sai impune depois de fazer a gente parecer um bando de idiotas. Jesse cerrou o maxilar, o rosto queimando de vergonha. Não era o único com dúvidas, mas nenhum dos outros tinha coragem de falar em voz alta. Jed não apenas liderava a gangue, ele a dominava. Enfrentá-lo era quase tão perigoso quanto enfrentar o próprio Chuck Norris. A chave inglesa bateu na bancada de novo, dessa vez com força suficiente para derrubar uma caixa de ferramentas no chão. Vamos encontrá-lo, declarou Jade, a voz afiada como lâmina. E desta vez não vamos lhe segurar nada. Ele quer bancar o durão? Ótimo, vamos ver o quão durão ele é quando trouxermos a tempestade inteira sobre ele. A gangue não comemorou. Sem gritos, sem provocações, apenas acenos sérios. Sabiam que era inútil discutir, mesmo que alguns não estivessem convencidos de que essa briga valia a pena. Jade começou a dar ordens, e seus homens se moveram sem questionar. Preparem o equipamento. Chega de joguinhos. Desta vez, a gente termina. Do outro lado da cidade, Chuck tinha se instalado num motel de beira de estrada, daqueles sem nome, com letreiros de neon piscando e um estacionamento que não via tinta nova havia décadas. O quarto era simples. Cama, escrivaninha, uma TV velha presa na parede. Era silencioso. Tudo o que ele precisava. Sentado à escrivaninha, segurava uma xícara de café em uma mão, o vapor subindo no ar. Na outra, um caderno de couro gasto, aberto, cheio de anos de anotações, esboços e memórias. Algumas páginas já amareladas pelo tempo, outras mais novas, mas todas carregavam peso, lições aprendidas,
Batalhas travadas, pessoas encontradas e perdidas. Não era nostalgia que o fazia folhear as páginas. Era outra coisa. Um lembrete de quem ele era, de por que nunca subestimava homens como Jade. E de por que eles deveriam ter feito o mesmo. Embora raramente se deixasse levar pelo passado, naquela noite foi diferente. Seus dedos pairaram sobre uma fotografia antiga. As bordas gastas de tanto manuseio. Ela o mostrava no auge, pouco mais de 30 anos, ao lado de um grupo de homens usando uniformes de karatê. Seu eu mais jovem tinha um olhar afiado, disciplinado, sem as marcas da experiência gravadas no rosto. Mas o fogo nos olhos era o mesmo de agora. Ele tomou de um gole lento de café, os pensamentos voltando ao restaurante. Conhecia bem homens como Jade, do tipo que confundia volume com autoridade, que acreditava que controlar significava fazer os outros se encolherem. Eles não eram perigosos pelo talento, mas pelo orgulho, e homens assim não aceitavam humilhação facilmente. Chuck sabia que aquilo não tinha acabado. Era apenas questão de tempo até que viessem atrás dele. A noite no deserto ainda carregava o calor do dia quando Chuck Norris ficou à janela do quarto do motel, ouvindo. Ele os ouviu muito antes de vê-los, o ronco baixo das motos, como um bando de predadores se aproximando. Soltou o ar devagar, rolando os ombros para trás. Nenhuma surpresa ali. Já conhecia aquele tipo. Homens que confundiam barulho com poder, números com força e intimidação com domínio. Alcançou o casaco e o vestiu como se fosse armadura. Não tinha planejado briga naquela noite, mas, se os Iron Serpents eram tolos o bastante para levar problemas até a porta dele, ele não teria problema algum em terminar o que começaram. Do lado de fora, o ronco distante dos motores aumentou até virar um rugido ensurdecedor. A gangue invadiu o estacionamento do motel, faróis cortando a escuridão. O cascalho rangeu sob botas pesadas enquanto eles desmontavam, formando um semicírculo ao redor dele. Jade foi o primeiro a avançar, o rosto ainda inchado do último encontro, os dedos apertando um pé de cabra. Atrás dele, o resto da gangue se agitava, agora reforçada por alguns rostos novos. Mais músculo, mais imprudência. Chuck se encostou num poste de madeira, as mãos relaxadas ao lado do corpo. A voz saiu calma, quase casual. Boa noite, rapazes. Não achei que veria vocês de novo tão cedo. O lábio de Jade se curvou num esgar. Ele avançou, as botas rangendo no cascalho. Corta-nos a gracinha, velhote. Cuspiu. Você fez a gente de idiota lá atrás. Agora é hora de acertar as contas. Chuck inclinou levemente a cabeça, o mais sutil dos sorrisos surgindo no canto da boca. É mesmo? Disse, o tom carregando só um traço de divertimento. E você acha que trazer alguns amigos a mais vai mudar o final desta história? O maxilar de Jade se contraiu, o aperto no pé de cabra se intensificando. Vai mudar sim, rosnou. E desta vez você não vai sair andando. Os motoqueiros se espalharam, cercando Chuck numa formação calculada. Não iam se jogar sobre ele como na última vez, não depois do que tinham visto. Mas havia algo diferente no ar. A confiança não estava inteira, a fanfarronice tinha rachaduras. Eles já tinham sentido do que Chuck era capaz, e pela primeira vez, alguns se perguntavam se não tinham acabado de cometer o pior erro de suas vidas. Chuck limpou a manga com a mão e deu um passo lento à frente. Sua voz, firme e inabalável, carregava um peso impossível de ignorar. Última chance para irem embora, disse, os olhos fixos em Jade. Você não quer fazer isso. Jade soltou uma risada seca, sem humor, que não chegou aos olhos. Você não dá as ordens aqui, velhote. O sorriso se abriu mais quando ele se virou para os homens. Peguem ele. O primeiro motoqueiro avançou, girando uma corrente na direção da cabeça de Chuck. Ele se moveu como sombra ao vento, abaixando-se no momento certo. A corrente cortou o ar sem acertar nada. Antes que o homem pudesse se recompor, Chuck agarrou-lhe o braço, torceu-o com precisão brutal e desferiu um golpe seco nas costelas. O motoqueiro caiu no chão, arfando e se encolhendo. Um segundo veio na sequência,
a luz fraca refletindo na lâmina de uma faca. Ele golpeou de forma selvagem, mas Chuck se moveu com cálculo. Num gesto rápido, agarrou-lhe o punho, torceu-o para o lado e cravou o cotovelo no antebraço. A faca caiu no cascalho. Antes que o homem pudesse xingar, Chuck enganchou a perna atrás do joelho dele e o derrubou de costas, o corpo estatelando no chão. Uma onda de hesitação percorreu a gangue. Minutos antes, riam, cheios de confiança. Agora, a segurança se desmanchava um por um. Jade viu aquilo e seu rosto se distorceu de fúria. "O que estão esperando?" berrou. "Peguem ele!" 2 partiram ao mesmo tempo. Um girou um taco de madeira, o outro tentou um chute nas pernas de Chuck. Ele fluiu entre os dois como uma tempestade em movimento, desviando do taco e recuando só o bastante para evitar o chute. O homem do taco mal teve tempo de entender que errou antes que um chute giratório arrancasse a arma das mãos dele. Enquanto no mesmo instante, o punho de Chuck atingia o maxilar do segundo com um impacto que sacudiu os ossos. Os dois caíram pesados no chão. A expressão de Jade escureceu. Os homens, a reputação, tudo escapava por entre seus dedos. A gangue estava se desmanchando diante dos seus olhos. Com um rosnado gutural, ele avançou, brandindo o pé de cabra com força total. Chuck percebeu o movimento pelo canto do olho e se moveu no último instante. O metal passou a centímetros dele. Jade tropeçou, desequilibrado. Chuck agiu. Um golpe preciso no punho fez a arma cair. Jade grunhiu de dor, mas não parou. Golpeou Asias, socos voando. Mas a raiva o deixava desajeitado. Chuck lia cada movimento como um livro aberto. Desviando, bloqueando, contra-atacando. Nenhum soco de Jade acertou. Com um último golpe de palma no peito, Chuck o fez recuar cambaleando. As botas arranharam o cascalho e então Jade caiu. A gangue congelou. O líder estava no chão, sem fôlego, derrotado. E Chuck nem tinha se mexido do lugar. Jade gemeu, arrastando-se para ficar de pé. O fogo nos olhos tinha diminuído. Olhou para Chuck e depois para os homens caídos, cerrando os punhos. Não tinha mais nada para lançar contra ele. "Você acha que isso acabou?" Cuspiu no chão. "Acha que venceu?" Chuck deu um passo lento à frente, o olhar fixo. "Acaba quando você disser que acabou", disse, a voz como aço. "Vá embora, aprenda alguma coisa. Ou volte e perca de novo. Você escolhe." Por um momento longo, Jade não se mexeu. Então, com um maxilar travado, virou nos calcanhares. "Vamos!" Um a um, os motoqueiros foram até as motos. O orgulho ferido pesava mais que os machucados. Os motores rugiram e o som foi se afastando até sumir na estrada. Chuck os observou ir, a expressão ilegível. Ajustou o casaco e voltou para o motel. As botas esmagavam o cascalho, o único som que restava na noite parada. O estacionamento trazia as marcas de uma luta que não seria esquecida. A batalha tinha acabado, mas a lição ficaria. Era mais do que uma briga num restaurante ou motoqueiros levando o que mereciam. Era sobre respeito, autocontrole e saber quando manter sua posição. Chuck poderia ter lutado desde o início, mas não lutou. Ele lhes deu uma chance, uma saída. Isso é o que o tornava mais que um durão. Um homem que entende poder e responsabilidade. Jade e sua gangue não eram vilões apenas por serem vilões. Eram homens governados pelo próprio orgulho, pela necessidade de provar algo. E esse é o perigo. O orgulho suaega, empurra para lutas desnecessárias e deixa você quebrado quando a realidade bate. Chuck, por outro lado, não tinha nada a provar. É isso que o tornava tão poderoso. Força de verdade não é ser o mais barulhento da sala. É saber quem você é, manter-se firme e deixar que suas ações falem por você.